E vamos nós aqui para mais um episódio da série Metas na Farmácia, né? E aqui nós vamos falar sobre gamificação. E por falar em gamificação, a gente vai falar aqui sobre um assunto que é extremamente relevante, eu diria assim, muito atual, muito de vanguarda, tá? Nós falamos nos episódios anteriores ali sobre a importância que tem de você trabalhar as metas de forma mais emocional, de forma racional, montando um conselho para criar, né, essas metas dentro da farmácia, e que isso está nos episódios anteriores, né? Você tem condições de estar acessando esses episódios anteriores aí, porque a gente vai atualizando a lista ali, e à medida que a gente vai atualizando a lista, você vai tendo acesso a esses outros episódios. Então, se você não recebeu, se você está pegando agora pela metade, fique tranquilo, porque você vai ter acesso a todos os episódios, né? E eu, na sequência, falaria sobre a gamificação, porque não tem como eu falar de meta, de desafio na farmácia, e não falar sobre gamificação, tá? Então, aqui nós vamos tratar desse assunto, lembrando que se você está recebendo, né, essa série de vídeos aqui, que você não está recebendo através da nossa lista de transmissão, é porque você está recebendo isso aí em segunda mão, tá? Então, para receber em primeira mão, você precisa estar inscrito na nossa lista de transmissão, no qual o WhatsApp está na tela aí. Você pode conferir, manda um WhatsApp para nós lá dizendo eu quero, que aí a gente te cadastra e você passa a receber em primeiríssima mão, ok? Então vamos falar aqui sobre gamificação. Eu montei aqui o que a gente chama de mapa mental, né? Para que a gente possa ter mais ou menos uma ideia. Eu não posso aqui aprofundar, não é o objetivo aqui te deixar especialista em gamificação, né? Mas despertar, né, a tua farmácia para uma prática muito atual, tá? Muito de vanguarda, assim, amplamente praticada nas grandes corporações, nas grandes empresas, tá? Mas eu nunca ouvi falar. Dificilmente você vai ouvir falar, sabe por quê? Porque a gamificação ela acontece dentro da empresa, e quem tem não publica, não divulga, né, o seu formato, a sua estratégia, por razões óbvias, né? Ninguém tem interesse em divulgar aqui, né? Tanto que eu vou dar aqui alguns exemplos ali, tá? Mas eu não vou entrar no mérito, até porque tem clientes meus, né, que fazem, a gente organizou ali um processo de gamificação, eles criaram as suas próprias gamificações, e não seria nem um pouco ético, né, eu ficar divulgando. Então é por isso que você não fica sabendo disso aí, mas é muito comum hoje a prática da gamificação dentro das empresas, tá? Então vamos lá. Eu separei aqui alguns aspectos para a gente ir entendendo devagarinho, tá? Então, o primeiro ponto que assim, a teoria dos games, tá? Porque gamificação vem de game, vem de jogo, né? Então, o que é essa teoria dos games aqui? E quando a gente pensa em game, não fique restrito àquela ideia do videogame, não é isso, tá? Game vem de jogo, né? Então, basicamente, a teoria dos games, ela trabalha em cima de narratologia e ludologia, tá? Eu preciso falar isso para você, porque você tem que entender por que isso funciona, né? Então, por isso que a gente tem que dar uma base aqui. Então, essa narratologia, ela tem a ver com o ambiente, com personagens e com ações. Então o ambiente, um exemplo, tá? Vamos trazer para nossa realidade. O ambiente é a farmácia, os personagens são a equipe e a ação é o que eles têm que fazer, tá? Então é você organizar, depois nós vamos entrando aqui, você vai entender como é que você consegue organizar isso de forma lúdica, né? Para que as pessoas possam brincar, porque o objetivo da ludologia é isso, é a brincadeira, é fazer as pessoas transformarem ali a meta num desafio, tá? Isso aí é algo assim muito extraordinário, porque faz com que as pessoas transformem o labor do trabalho, né, no prazer de uma brincadeira. Eles estão fazendo da mesma forma, sabe? A diferença é que está sendo mais fluido, tá? Inclusive a fluidez, o flow também é um dos aspectos da gamificação que depois eu vou falar na sequência, tá? Então o objetivo é isso aqui, a gente trazer a realidade de um jogo, de um desafio, né, trazer isso para a realidade dentro da farmácia e transformar uma meta. Lembra que eu falei lá, se você não assistiu, você corre lá e assiste lá o primeiro episódio, né, onde eu falo sobre você mudar o conceito de meta para desafio. Parece que é a mesma coisa para quem fala, mas é uma perspectiva completamente diferente para quem ouve, tá? Então esse aqui é o grande ponto, tá? Então essa aqui é a teoria dos games, tá? Em síntese, para você entender, o game ele funciona com desafio, recompensas e badificação. Eu já vou explicar para você o que é essa badificação, tá? Então o desafio é o desafio mesmo. Duvido você fazer tal coisa. Duvido você vender essa vitamina. Duvido você atingir essa meta. Basicamente isso aí, tá? O que são as recompensas, tá? As recompensas, você precisa oferecer pequenas recompensas
grandes recompensas, tá? E chances, né? Isso aqui é poderoso demais, tá? Porque significa o quê? Que você tem que ter pequenas metas que as pessoas atinjam no dia a dia, tá? Grandes metas que elas tenham que se esforçar mês a mês para atingir, e você tem que dar chances, né? Eu tenho um exemplo de um cliente meu que numa conversa, ele viu assim, poxa, faz tempo que o pessoal não atinge as metas e tal, então o que eu vou fazer? Ele foi lá e readequou as metas, ou seja, ele deu uma chance e fez com que as pessoas fossem atrás, atingissem as metas. Hoje ele aumentou as metas e a galera está performando alto, né? Então ele praticou assim na íntegra, né, esse aspecto aqui, tá? E a badificação, pessoal, badificação, a bad vem de insígnia, vem de emblema em inglês, tá? Então o que é? É você dar um crachá diferenciado, sabe? É você dar um bottom para a pessoa, é você dar uma insígnia no ombro, sabe? É você dar um troféu, por exemplo assim, eu vou mostrar para você aqui, ó, né? Ó, isso aqui eu ganhei na época que eu trabalhava na Philip Morris, é um pedacinho de acrílico, né? Mas não é, isso aqui representa para mim uma vitória que eu obtive. Isso aqui vale, eu não lembro quanto que eu ganhei em dinheiro na época, mas eu guardei o troféu, e isso já fazem para mais de 25 anos que eu guardo isso aqui, tá? Então, muitas vezes, ao invés de você dar um valor monetário, um valor financeiro, muitas vezes uma medalha, ela pode ter uma conexão de valor muito maior do que propriamente a questão do dinheiro, tá? Aí aqui outro aspecto, a questão da dinâmica, tá? Como é que funciona a dinâmica de uma gamificação e por que ela funciona, e por que ela causa impacto, né? Emoção, mexe com emoção, porque quando você joga, você se emociona, o futebol que eu diga, né? A galera se emociona tanto que dá paulada no outro lá e tal, né? Tem que ter uma progressão. Ou seja, as pessoas têm que ir vendo as coisas acontecendo, então essa progressão tem a ver com flow, que é o fluxo, né? As pessoas perceberem que o objetivo vai ser alcançado, talvez não na totalidade, talvez em parte, mas é você mostrar esse flow, esse fluxo, né? De como as coisas estão andando. Você faz isso mostrando lá os números, né? No mural do mérito, por exemplo, né? Você cria relacionamentos, porque as pessoas se envolvem mais quando tem um objetivo em comum, tá? Elas passam a trabalhar mais no formato de equipe, né? E tem que ter umas restrições. O que é a restrição? São ou as punições ou aquelas dificuldades que fazem parte de qualquer jogo. Não é? Você tem um jogo onde você está jogando que tem as partes que são mais simples, tem as partes que são mais complexas, tem as partes que são muito difíceis, não é verdade? Então você tem que trazer isso para a realidade das suas metas dentro da farmácia também, tá? Vamos agora aqui a questão, eu falei da dinâmica, agora vamos ver aqui a questão da mecânica, tá? Como é que funciona a mecânica disso aí, tá? A mecânica ela funciona em cima desses fundamentos. Você não precisa praticar todos, tá? Mas em termos de gamificação é importante observar isso aqui. Aquisição de recursos. O que é aquisição de recursos? É o que eu preciso para atingir aquela meta ali. Então as pessoas vão estudar. Eu vou dar um exemplo aqui de um shampoo na farmácia. O cara vai estudar, ele vai aprender mais, ele vai reunir mais recursos, né, para poder buscar o objetivo, né? Você tem que fazer avaliações constantes. Lembra do mural do mérito, né? Você fazer uma avaliação e você colocar lá, ó, a performance está assim, né? No momento o jogo está assim, aquela máxima, né? As chances, como eu falei anteriormente, você tem que conceder chances, a não ser que não seja necessário, tá? Mas às vezes aquela chance, mesmo quando não é necessário, você dá aquele respiro a mais. Aqui quando você está jogando, né, no celular, pode ver que quando você está jogando você tem fases mais difíceis e geralmente, imediatamente uma fase muito difícil vem uma fase muito fácil, né? Que é justamente para te dar um senso de gratificação e tu te sente bem com essa recompensa, tá? Tem que ter o desafio, essas recompensas grandes, né, como eu coloquei aqui, tem que ser grandes recompensas, pequenas recompensas diárias, mensais, enfim, né? Essas transações é um negócio muito legal, tá? Porque o que são as transações? As transações são quando a equipe fala assim, não, peraí pessoal, olha só, a gente não vai conseguir chegar na meta ali, mas se nós trabalharmos para o fulano, a gente consegue fazer com que o fulano... Então, quando você consegue isso, você consegue o máximo do engajamento, tá? Que é quando você consegue fazer com que a equipe comece a fazer transações entre eles para chegar numa meta, tá? E não veja isso com maus olhos, tá? Veja isso com bons olhos. Significa que a equipe entendeu o jogo, né, e está disposto a jogar realmente com uma visão mais ampla, né, criando ali os seus próprios meios, seu próprio formato de trabalho, né, como é muito comum a gente ver, né? E a vitória, tá? Conduzir as pessoas até a vitória. Então, basicamente, essa aqui é a dinâmica da gamificação, né? E aqui, né, alguns exemplos, né, que eu falei, eu não vou falar como é que eles são praticados, mas eu vou dar alguns exemplos de como hoje, aliás, do que algumas farmácias, inclusive clientes meus, estão fazendo, tá? Tropa de elite, né? Você já imagina o que é, né? Você tem uma tropa de elite dentro da farmácia, né? Onde você tem ali o soldado, você tem o cabo, o nascimento, aquela coisa toda, né? E você tem o desafio. Qual é que é o lema da tropa de elite? Missão dada é missão cumprida. Então, se a missão é vender aquela vitamina, missão dada é missão cumprida. Se a missão é promover aquele evento, missão dada é missão cumprida. Então, esse é o lema, né?
Os Vingadores, né? Eu tenho já cliente meu que trabalhou em cima disso aqui. O que tem a ver com os Vingadores? É porque se você for observar, essa coisa do super-herói, cada um tem uma característica, né? Pode ver, eles têm virtudes, eles têm defeitos e tal. Então o pessoal pega e coloca ali. Então cada colaborador vira um Vingador. Então é muito bacana. Ele tem superpoderes, mas ele também tem suas fraquezas, né? Big Brother, eu tenho um cliente meu que tá fazendo aí, né? Manda um abraço para eles aí, ele sabe de quem eu estou falando. E aí tá sendo um sucesso, né? Então você já imagina como é que funciona. Ou seja, não chegou na meta, é eliminado, né? Não atingiu um número lá, é eliminado na semana, na quinzena, no mês, no dia, enfim, né? Jornada nas Estrelas, eu tenho um exemplo de um cliente que ele está trabalhando na rede de farmácia dele, aonde cada farmácia é como se fosse uma nave espacial, entendeu? E a equipe ali é a tripulação e eles têm os desafios, que é desbravar o planeta, ir para a Lua, e aí tem todos os desafios que precisam ver. Ou seja, é transformar a rotina, né, numa brincadeira, e aí eles conseguem com isso chegar nos números, né? E aí mais que times, cores, signos, né? Sempre que você conseguir trazer, por exemplo assim, da realidade, da coisa mais numérica, né, para uma coisa mais de brincadeira, as pessoas se envolvem mais, tá? Então gamificação é poder dentro da tua farmácia, tá? Se você criar algo assim, como eu te falo assim, eu tenho clientes meus que a gente desenvolve gamificação, tá? Como eu falo, eu até não posso aqui falar como que é feito a tropa de porque vai ficar estranho pro meu cliente, né? Ele me paga para isso, né? Da mesma forma os demais pontos aqui. Mas eu sugiro que você reúna a sua equipe. Lembra do conselho lá, né, do primeiro episódio da série? Primeiro episódio, quando eu falei sobre metas na farmácia, eu falei sobre conselho. Se você montar um conselho na farmácia de pessoas, eles vão sacar alguma ideia nesse sentido aqui. E você vai ter uma gamificação muito própria da sua farmácia, né? E é isso aqui que eu te proponho, tá? Então aqui está a totalidade do mapa mental, só para você ter mais ou menos uma ideia de como é que funciona. Como eu falo, isso aqui não é uma aula sobre gamificação, mas é só para você entender que isso existe, que isso funciona, tá? E isso pode funcionar também na tua farmácia, beleza? Então esse aqui foi mais um episódio da série Metas na Farmácia aí. Fica esperto, se você é inscrito na lista, show de bola, vai receber. Se você não é inscrito, entra, né? Manda um WhatsApp para esse número que está aparecendo na tela aí, né? E manda lá, eu quero que nós vamos cadastrar você na lista para que você possa receber esse e mais outras dicas e novidades e promoções e tudo mais, sempre em primeira mão. E bora lá para o próximo episódio, seguindo aí a série das Metas na Farmácia. Forte abraço e até o próximo episódio.